na primeira carta do apóstolo João, primeira carta universal do apóstolo João, o capítulo 4, o versículo... Deixa eu ver, capítulo 4, acho que é o versículo 7. Primeira carta universal do apóstolo João, o capítulo 4, o versículo 7. Os irmãos acharam? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. E diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus é o quê? Amor. Amém. Não é a placa de igreja, né? Deus é amor. Mas eles se inspiraram nesse versículo. Deus é amor. Amém? Amém. Mas vamos continuar lendo a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 16. Prometo para os irmãos ser bem breve nas minhas palavras. Pela graça de Deus, a Bíblia diz assim que aonde é o Espírito de Deus, aí há liberdade, né? Então Deus falou como quis, e a palavra que o Senhor colocou no nosso coração, ela é bem curta, porque o Senhor tinha outras coisas a falar, amém? Amém. E a profecia, irmãos, ela é para edificar, exortar e consolar, amém? Amém. A exortação é o quê? O que é uma exortação, irmãos? Ensinamento? Não, a exortação, ela seria um incentivo. A exortação é te incentivar a continuar firme na fé. Então a exortação, para a gente entender, eu achava que era pegar no pé de alguém. Pegar no pé está te exortando. Não, a exortação é incentivar as pessoas na fé. Então quando o Senhor nos exorta, Ele está nos incentivando a continuar na fé. Amém? Os irmãos acharam Mateus capítulo 18, versículo 4? Eu também não falei, né? Evangelho segundo Mateus capítulo 18, versículo 4. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Mateus 21, 16. Perguntaram-lhe: ouves o que estão dizendo essas crianças? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Amém? Amém. E em Gálatas capítulo 4, versículo 6, diz assim: porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Papai. Amém? Amém. Glória a Deus. Pedi para ele ficar acordando, já está dormindo, né? Mas tá bom. Irmãos, então duas coisas que nós lemos hoje: Deus é Amor. e Deus é Pai. Deus é amor e Deus é Pai. O amor de mãe, ele é compreensível para com o filho? Sim. Por quê? Pode falar, tenha coragem, não tenha medo. Está gravado, mas não tenha medo. Por que o amor de mãe é compreensível para com o filho? Porque é comparado com o amor de Deus. Não, assim, naturalmente mesmo. Porque saiu, né? Saiu das entranhas. A mãe, né, sentiu a dor de carregar aquele bebê. E quando é menino é terrível, né? A mãe sente a dor, sente as náuseas, sente desejos esquisitos, vomita. Aí quando sai, ama o papai. É uma coisa, né? É normal. Aí pergunta: você ama quem? Ama o papai. É assim mesmo. Mas o amor de mãe é compreensível, porque o filho sai das entranhas da mãe. A dificuldade para aquele ser gerado, aquele ser cuidado, não foi do pai, né? O pai, a geração vem do pai, porém a criação vem da mãe.
É a mãe que é o portal. A mãe é o portal ao qual Deus escolheu para que nós viéssemos ao mundo. A responsabilidade da mulher é muito grande aqui na terra dos viventes. Então, quando vem o filho, é natural que a mãe ame mais esse filho do que o pai. Outra coisa também, ela amamenta, não é mesmo? A amamentação libera, tem toda uma parte química, né? Que sai a ocitocina, aquela coisa toda, que a mãe sente mais apegada ao filho, né? Então, o filho tem um apego com a mãe muito natural. Então, tanto que Deus fala lá em Isaías, que ainda que a mãe que tem gerado um filho se esquecesse, ainda que fosse possível essa mãe esquecer, porém eu, Deus, não me esquecerei. Irmãos, quando uma mãe ela abandona um filho, escandaliza? Sim. E quando um pai? Escandaliza um pouquinho, né? Mas é tão natural o homem ser... né? É tão natural deixar o filho para lá, né? Tanto o homem é procriador, mas não é criador, né? Proquia, parece um cachorro, né? Mas na hora de cuidar, some. Então, pra gente é normal, não deveria ser normal, mas é até natural a gente achar que os pais não ligam muito para os filhos. Nós nos escandalizamos quando uma mãe entrega para adoção, mesmo não tendo sido, né, por estupro, por violência, a gente nos escandaliza. Eu me escandalizo quando uma mulher aborta um filho, né? No Brasil pode abortar sem nenhum problema se for estuprada, né? Mas às vezes a pessoa acaba fazendo coisas erradas, não vigia e acaba engravidando, e algumas que tem até uma boa consciência entrega para adoção porque aquela vida não é dela, mas algumas que já perderam a sensibilidade matam seus filhos. E por ano, chuta aí, quantos milhões de crianças são mortas por ano no ventre materno? Quem sabe? Já viram, já pesquisaram? 50, agora vai saber isso. 52 milhões de crianças são mortas no ventre materno todos os anos, abortado pelas suas mães. Então o amor de muitos está se esfriando, está perdendo o amor. Mas a gente entende o amor de uma mãe, porque, né, ela carrega aquele ser. A gente fala que é 9 meses, mas são entre 40 e 42 semanas. 38 já pode vir, né? Mas os médicos esperam entre 40 e 42 semanas, porém 42 já é ruim também. Entre 40 e 41 semanas. Tá com aquele ser, ela vê ele chutar, ele brincar, né? Então é natural aquele amor. Agora, o amor de um pai. Por que Deus fala que ele tem um amor como de um pai? Como de um pai. Como um pai se compadece do filho, assim o Senhor nos ama. Isso está na Bíblia. Porque o homem, geralmente, ele é pragmático. Porque tem esse defeito do homem que nós conhecemos, que faz os filhos e some no mundo. O motivo é simples. Na cabeça dele vai atrapalhar a vida dele. Não vou ter esse filho não, porque, né, nossa, eu tenho que trabalhar, eu tenho a minha vida, me atrapalha muito essa criança. E some no mundo. E a mulher que se vira. Né? É por isso que hoje em dia se pega muito no pé com o negócio de pensão alimentícia. Não falha, é difícil falhar no Brasil. Muita coisa no Brasil falha criminalmente, mas pensão alimentícia já foi muita gente presa e gente rica, porque é algo muito maldoso, né? A pessoa tem um filho e larga aí com a mãe, larga com a avó e vai viver a vida dele, porque o homem muitas vezes é pragmático. Ele só gosta
daquilo ao qual lhe dá alguma vantagem, né? O homem tem esse defeito e tem que correr para não ter esse defeito. Mas, mesmo assim, pela graça de Deus, nós sabemos que há homens que amam seus filhos. Amém? Há homens que dariam a vida pelos seus filhos. Há homens que poderiam trocar a sua vida pelo filho. E é importante um pai presente. É importante uma mãe, obviamente, mas é importante também um pai presente. Aí, na minha opinião, que tipo de criança nós somos diante de Deus? O que vocês acham? Uma criança como a Lívia? Um bebê? Ou já com os 10, 11 anos? O que vocês acham? Diante de Deus, que tipo de criança nós somos? Um bebezinho? O que a Bíblia diz? Das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor. Ou seja, nós somos para com Deus como criancinhas de peito. Tá, o que uma criancinha de peito faz da vida? Só mama, só dorme, só suja as fraldas, só chora. O que ela contribui para a sociedade? Ela pode contribuir, né? Ela tem um potencial muito grande de contribuir para a sociedade. Tem várias histórias, né, de crianças, né, que a mãe rejeitou, mesmo com aconselhamento, abortar aquele filho. Ela criou sozinha e aquele filho foi o que salvou, né? Um dos que eu lembro é Beethoven, o compositor, ficou surdo. A mãe dele acho que já tinha uns 9 irmãos, coisa assim. Na época não abortava, estava passando fome, teve ele e virou um dos maiores compositores dos tempos. Mas ela podia entregar para adoção, qualquer coisa assim, mas ela cuidou daquele menino e ele virou um grande compositor. E há outras pessoas também, esportistas, cientistas, cantores, que tinham tudo para morrer, mas a mãe quis cuidar. Mas quando é pequenininho, não é nada. E a Bíblia diz que o Senhor é o nosso Pai e nós nos comparamos como crianças que apenas choram, faz cocô, faz xixi, come, não, só toma uma mamadeira, pode nem comer, né? Só uma mamadeira, só dorme, acorda na hora mais improvável possível, quando você está com sono, aí que ele acorda, só dá problema, mas mesmo assim o Pai ama. Mesmo assim o Pai ama. Isso quer dizer, irmãos, nós diante do Senhor, o Senhor, Ele nos chama. Ele tem um chamado para mim e para a sua vida. O Senhor, Ele quer nos usar na terra dos viventes. O Senhor realmente quer algo para nós aqui nessa terra. Mas, do ponto de vista que nós podemos comparar a humanidade com o amor de Deus, nós somos bebês chorões. Nós somos apenas bebês cagões, bebês mijões, bebês dorminhocos, bebês chorões, só chora. Mas mesmo assim, o nosso Pai nos ama. Mesmo que a gente não pode contribuir lá grandes coisas para o nosso Deus, o Senhor ainda nos ama. Aleluia, Jesus. E Ele ama de todo o coração. Por isso que a Bíblia diz que Ele é o nosso Pai. E é o nosso Pai, o Pai amoroso. Não é aquele pai que fez filho e foi embora, não. É o pai que ama de verdade. Ainda que ele não ganha nada, que a gente seja o seu filho. A primeira pregação que eu dei, quando essa igreja foi aberta, lá no Monte Azul, foi sobre adoção. Nós somos filhos de Deus por adoção, né? Jesus é filho de Deus por geração. Israel é filho de Deus por eleição. Há alguns anjos que são filhos de Deus e tem filhos de Deus por criação, amém? Mas
A igreja do Senhor, os que são salvos em Cristo Jesus, são filhos de Deus por adoção. Certo? Mas quem quer adoção? A adoção, irmão, geralmente é quem não pode ter filho. Não é mesmo? Quem não pode ter filho, acaba adotando. O nosso Deus Pai precisava adotar algum filho? Não precisava. Ele tem um filho perfeito. Eis o meu filho amado, a quem me comprazo a ele ouvir. Ele tem um filho perfeito que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele não precisa de mim, de você para ser filho, mas mesmo assim ele nos chamou. Não precisava, mas mesmo assim ele nos chamou. Geralmente, por um rei querer ter filho, é porque ele precisa de um príncipe para também ser rei, amém? Deus não precisa, ele não morre. Ele precisa ter um herdeiro, né, para ser rei. Ele não morre, então ele não precisava, mas mesmo assim ele nos adotou. Então, irmãos, é isso que eu vejo, o grande amor de Deus. Quando a Bíblia fala que Deus é o nosso Pai, é para a gente colocar na cabeça que não há nada de especial em nossa vida para que Ele pudesse nos amar, mas é um amor incondicional e é um amor não interesseiro, não tem interesse nenhum, porque é uma relação a qual não tem como barganhar, não é uma relação comercial. Ah, não, eu vou amar o fulano porque ele vai me dar lucro no futuro. Ele vai me dar muito orgulho no futuro. Nossa, ele vai me trazer coisas boas no futuro. Não, nós somos apenas bebês chorões, mas mesmo assim é aquele que nos ama. É o nosso Pai, aquele que nos ama. É aquele que quando vê a gente chorando na madrugada, acorda, põe no colo e fala, dorme, pode dormir. E a gente chorando, mas não vai dormir enquanto a criança também não dorme. O Senhor é aquele que ouve a nossa oração. Aleluia. E Ele não dorme nunca. Aleluia. Aquele a qual você serve, Ele não dorme nunca. Nem tosqueneja. E nem tosquenejará. Amém? Entenda isso. Você serve um Deus maravilhoso. Não há nada de especial em nós. Zero. Uma alegoria que eu vi, eu acho que quem me contou, acho que era na época, era da congregação do pastor Aguinaldo. Acho que a minha esposa e a pastora Zinete conhece. Acho que a irmã Cícera também conhece também. Que ele estava contando que a gente, como criança, sabe quando você pega uma criancinha e a criancinha quer ajudar? Está no mercado fazendo suas compras, mas é uma criança muito pequenininha, de 3 anos, 4 anos, e ela quer ajudar, ela quer fazer as coisas. Aí para você falar assim, para não ficar enchendo a minha paciência, você pega a sacolinha de alface e dá para ela. Toma aqui a sacolinha de alface. E vai levar. Aí a criancinha fica toda feliz, eu estou ajudando. Levando uma sacolinha de alface. E ela fica ajudando. E a gente às vezes faz as coisas para o Senhor e a gente acha que nós estamos fazendo muito, mas na verdade nós estamos carregando a alface. Não é nada. Não estamos fazendo nada, somos carregadores de alface. Pra gente é muito, pra gente é um sufoco. Assim como a criancinha de 3 aninhos que acha que já, olha, eu estou ajudando minha mãe e meu pai, olha, já estou fazendo compra, né? Já estou dando, a maternidade já está dando algum resultado. Está carregando alface. E o pai fica orgulhoso, né? Porque assim, olha, tá vendo? Não está fazendo nada, mas pelo menos quis fazer alguma coisa. Assim somos nós, irmãos. Eu glorifico o nome de Jesus. Eu glorifico o nosso Deus e nosso Pai, porque Ele é amor. Só que Ele não está amando pessoas extremamente bonitas. Porque a maioria dos bebês, né, a gente tem uma dó, né, mas nasce feinhos, né? Eles não nascem essa belezura toda. Nasce careca, sem dente, né? É como o pessoal fala, eu nasci careca, sem dente, pelado, né? Se mais do que isso, já estou no lucro, né? Porque é assim que a gente nasce, né? Careca. Quando nasce até com muito cabelo, já dá aquela novidade. Sem dente nenhum. E como vem ao mundo mesmo. Mas o pai e a mãe amam de todo o coração. E o nosso Pai nos ama.
todos bem frágisinhos. Muitas vezes a gente pode parecer uma fortaleza, irmãos. A gente pode parecer pessoas fortes, pessoas assim, firmes, pessoas inabaláveis. Mas nós somos bebês, carecas, banguela, cego. Criança não enxerga nada. Criança, quando nasce, irmãos, não vê muita coisa não. Ela reconhece a voz da mãe, né? Porque a mãe sempre está falando, mas ela não tem muita ideia. Demora um pouquinho para a visão funcionar. E nós somos assim, nós podemos parecer fortes, mas entre nós, para com o nosso Deus, nós somos aquele bebê bem frágil. Somos aquele bebê bem frágilzinho, e o nosso Deus pega na palma da mão dele e Ele cuida. E Ele fala: eu tenho um plano na vida de você, eu vou cuidar de você, eu vou orar, eu vou zelar por você. Assim é o Senhor. Nós, comparativamente falando, nós cabemos na palma da mão dele. Glória a Deus, ah, mas o fulano é muito inteligente. Não, diante de Deus não é nada. Não, o fulano ele sabe tudo. Nossa, ele faz tudo. Diante de Deus não somos nada. Mas mesmo assim Ele nos ama. Porque assim não há nenhuma... Vamos dizer, tem pessoas, hoje em dia não é comum isso, que eles adotavam pessoas já maior de idade. E adotavam para quê? Para aquela pessoa aprender um ofício e ajudá-lo na oficina dele. Agora o Senhor nos ama, nós não podemos fazer absolutamente nada para Ele. Nós não podemos fazer nada que possa ser útil para o Senhor. Essa é a palavra certa. Não há nada em nós que seja totalmente útil. Ah, irmão, você vai ter evangelização. O Senhor nos usa para evangelizar. Eu não sei se os irmãos estão sabendo, mas o país chamado Irã está tendo um avivamento cristão. Muitas pessoas estão se convertendo ao Senhor Jesus Cristo. O que está acontecendo? São os missionários. Não é missionário. Porque se for, eles são mortos. Né? Às vezes eu tinha um culto de missões na igreja que eu fazia parte. Às vezes a pessoa meio não tinha conhecimento das coisas. Falava: vamos pegar a palavra, temos que ir nesses países. Irmão, não tem como, irmãos. Você vai lá, às vezes demora décadas para ganhar uma pessoa para Jesus, que você não pode falar nada. Não tem negócio de no YouTube falar não funciona. Não tem negócio de ir para a praça e pregar, não funciona. Não tem negócio de abrir igreja, não funciona. Não adianta fazer célula na casa, culto doméstico, culto familiar. Não pode, eles matam, não tem jeito. Eles não aceitam o Evangelho de Jesus Cristo. Mas o que acontece? De onde veio o avivamento? Jesus está aparecendo para as pessoas e está evangelizando as pessoas. Nem para evangelizar a gente serve. Não é verdade? Mas mesmo assim Ele nos ama. Esse povo birrento, esse povo chato, desanimado, esse povo que do nada já não quer fazer mais nada, esse povo que já quer largar tudo. Quantos de nós falam assim: quer saber? Não quero saber mais de nada. É os bebês chorão, né? É os bebês chorão. Já começa a gritar, né? Dá aquele desespero. Mas mesmo assim, o nosso Pai nos ama. Glória a Deus. É aqueles reclamão, é aqueles que sempre procuram as coisas, mas mesmo assim o nosso Pai nos ama. Porque Ele tem um amor verdadeiro. Como João falou, entenda uma coisa: Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E Ele ama quem? Disse o apóstolo Paulo: porque pelo bem alguém ousaria morrer. Talvez pelo homem bom poderia alguém ainda morrer.
Mas Deus mostra o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele é muito bom. Muito bom. Porque vamos ser sinceros, há algum motivo, irmãos, para a gente gostar de bebezinhos? Só enche o saco, né? É bonitinho, né? Deus acaba, de alguma forma, o Senhor coloca isso no coração das pessoas normais, né? Que a gente gosta de bebezinhos. Mas em vez de regra, né? Só dá trabalho, né? Tem até um filme chamado Uma Cerca Entre Nós, que o filho fala pro pai: você me odeia? Aí o pai olha assim pra ele: vem cá, brabão assim, sabe? Olha, você acha que eu trabalho pro fulano porque ele me ama, porque ele gosta de mim? É porque eu trabalho e ele tem uma obrigação de me dar o meu salário, não é que ele me ama. Eu não te amo, eu não gosto de você, você é o meu dever. Então eu tenho que te alimentar, tenho que te dar uma casa, tenho que te dar uma roupa, mas é o meu dever. Não põe na sua cabeça que eu te amo. Meu Deus. Aí o menino sumiu no mundo. Nunca mais voltou. Voltou quando o pai morreu. Mas o nosso pai não é assim. O nosso pai nos ama não por dever. O nosso pai nos ama não porque nós podemos retribuir ele de alguma forma. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas eternamente. Amém. Quem primeiro lhe deu para que ele pudesse restituir? Quem conheceu a mente do Senhor? E quem primeiro lhe deu para que ele pudesse restituir? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas eternamente. Amém. Não temos nada para dar para Deus, mas você pode perguntar para Deus: o Senhor me ama? E Ele vai dizer: eu te amo. Como eu posso saber? Eu dei o meu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque eu amei esse mundo de tal maneira. O mundo dos birrentos, o mundo dos catarrentos, o mundo dos que vivem doente do nada, o mundo daqueles que me atrapalham o tempo todo. Irmãos, quando a Lívia nasceu, mas eu tinha eu estava com diabetes, eu não sabia, né? Então eu tinha um sono terrível. E ela é bebê. Ela chorava a noite toda. Me atrapalhava. Agora eu vou falar: nossa, eu detestava a Lívia. Não, amava a Lívia mesmo assim. Mesmo assim, amava a Livinha. Amém, Lívia? Mesmo sendo chatinha, birrenta, chorona, cagona, mijona, vomitava às vezes, golfava às vezes, mas mesmo assim o papai amava a Lívia, e assim o Senhor nos ama. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém.